canal Flávia Araújo mais uma vez. Já se inscreve no canal e deixa também o seu joinha, porque ajuda bastante a divulgar os vídeos e fazer o canal crescer, tá bom? Bom, eu vou mostrar para vocês hoje um pouquinho dos materiais que eu utilizei na minha aula temática de animais de estimação. Inicialmente essa aula eu tinha colocado o nome de pets, depois mudou para Meu Pet, Meu Amor, enfim, por conta da coreografia que eu dei esse ano, que eu montei esse ano com as crianças do Baby Class. E eu vou mostrar pra vocês, tem muita coisa que foi feita com EVA e tem acho que só dois bichinhos, só dois bichinhos que na verdade são bichinhos de pelúcia e alguns materiais não estão aqui, mas eu vou tentar colocar algumas imagens da aula para vocês poderem ver um pouquinho, tá bom? Para montar essa aula, a primeira coisa que eu fiz foi conversar um pouco com as minhas crianças para entender um pouco a relação que elas têm, ou já tiveram, ou gostariam de ter com um bichinho de estimação. Então eu queria saber um pouco primeiro se elas tinham bichinhos, qual bichinho elas tinham, enfim, para poder trazer um pouquinho de tudo, um pouquinho de cada um que elas tivessem, né? Para não pensar só no gato ou no cachorro, enfim. E aí os bichinhos que mais foram comentados, sim, foram gato, cachorro, passarinho e peixinho. Então eu pensei em montar uma aula que trouxesse um pouquinho desses bichinhos para elas. O primeiro animalzinho que eu utilizei na aula foi o cachorrinho mesmo. Não foi esse bichinho de pelúcia que eu usei no dia da aula, foi um cachorrinho que a gente tem lá no estúdio, que inclusive elas utilizaram na coreografia delas. Usei uma bolinha dessas de pet mesmo, essa aqui tem toda essa textura diferente, eu gosto bastante de utilizar para poder trabalhar a sensibilidade dos pés, né, trabalhar algumas massagens, não só do pé, eu uso também para as mãos, e usei também os ossinhos. Então esse ossinho aqui, ó, ele é feito de EVA, né, a gente colocou um fundinho aqui vermelho para dar um contraste. E o que elas tinham que fazer? Eu trabalhei zigue-zague, né, essa noção então dessa caminhada em zigue-zague, elas tinham que levar a bolinha até o cachorrinho. Eu não propus que elas levassem a bolinha trabalhando tandis, eu quis mesmo que elas trabalhassem um pouco, eu falo um pouco sobre esse tipo de exercício em um vídeo que eu coloquei recentemente, que é sobre a transferência de peso. Elas tinham que levar a bolinha até o cachorrinho, depois elas dançavam com o cachorro, e só que elas tinham que levar arrastando, passando o pezinho todo pela bolinha e fazendo o caminho de zigue-zague. Então a minha ideia era trabalhar essa consciência dessa trajetória e também trabalhar um pouco de transferência de peso com elas, né, delas poderem sentir o peso mais numa perninha do que na outra. Depois a gente foi pro gatinho. Essa gatinha também não foi a que eu usei no dia, também usamos os gatinhos que elas utilizaram na coreografia do final do ano. Essa gatinha, gente, é muito antiga, eu tenho ela há muitos anos. O nome dela é Mimi e eu uso assim, ó, há muito tempo, em várias aulas. Sempre que eu quero levar um bichinho, eu acabo levando a Mimi. Ela é muito famosa nas minhas aulas, as crianças sempre pedem que eu leve de novo, inclusive. Confesso que para o gato eu tive um pouco de dificuldade de pensar em alguma coisa, porque eu não conheço muito bem gatos. E aí eu ficava, gente, mas o que eu vou trabalhar com gatos? O que eu vou trabalhar com gatos? Aí até inclusive eu conversei com a mãe de uma aluna minha que gosta muito de gatinhos, enfim, pedi algumas coisinhas para ela, ela trouxe, me emprestou algumas coisas. E aí, vamos por partes. A primeira coisa que eu montei com elas, com o gato, porque acabou tendo mais de um exercício com o gato no final das contas. Eu pedi para minha amiga fazer esses gatinhos aqui, com a bolinha de lã. Tudo de EVA também, ó. E aí eu espalhei esses bichinhos, esses gatinhos pelo chão. No final, vamos por partes. Elas iam atravessar, né, esse caminho, fazendo o pas de chat, passo do gato. Quando elas terminavam de passar pertinho desses gatinhos aqui, que eram os filhotinhos do gatinho que tava lá na frente, eu tive a ideia, eu fiquei assim, gente, gato gosta de entrar em caixa.
gosta de se esconder, gosta de, enfim. E aí o que que eu fiz? Eu pensei em trabalhar com as crianças a noção de proporção e dimensão corporal. Então eu peguei várias caixas de tamanhos diferentes, eu não tenho aqui agora, eu vou tentar colocar as imagens para vocês. Eu tentei pensar em caixas de tamanhos diferentes, então eu procurei uma caixa pequenininha, mais ou menos desse tamanho. Tinha uma outra que era compridinha, tinha uma caixa de sapato e tinha uma caixa maior, na verdade é uma caixa de madeira que tinha lá no estúdio mesmo. E aí a ideia era que elas sozinhas iam ter que pensar qual parte do corpo caberia em cada uma das caixas. E aí elas podiam fazer do jeito que elas quisessem. Então, qual parte do seu corpinho cabe na caixinha pequenininha? Qual parte do seu corpo cabe na caixa um pouquinho maior? E nessa que é comprida, o que eu consigo fazer? E na grande? Então elas se divertiram assim, horrores. Eu tive meninas que foram muito criativas. Gato foi assim, foi o que eu mais tive dificuldade de fazer, né, de pensar em alguma coisa, e no final foi o mais legal de todos, assim, elas adoraram muito e eu gostei muito do resultado final, porque realmente eu vi que funcionou. Depois do gato, a gente foi para o laguinho. No laguinho tinha uns peixes. Vamos por partes. Primeira coisa que eu fiz foi, eu montei um círculo ao redor daquele tecido azul que a gente tem lá no estúdio de dança. Espalhei vários peixinhos. E aí, o que que elas tinham que fazer? Normalmente eu fiz em dupla, tá? Elas pulavam no laguinho. A minha ideia era trabalhar um pouco de tônus corporal mesmo. Eu queria que elas nadassem nesse lago, tivessem um pouco também de estímulo de criatividade com o corpinho, de sentir um pouco do corpinho delas. Então elas podiam brincar com o peixinho da forma que elas quisessem, rastejar, pôr as perninhas para cima, enfim. E aí no finalzinho, elas saíam, e aí eu já unifiquei, digamos assim, com o passarinho. O que elas faziam? Elas saíam do lago em duplinha, pegavam, escolhiam um passarinho, a cor que quisessem, e ao redor das amigas, que estavam ainda ali ao redor do lago, elas faziam um skip com o passarinho e aí elas se secavam do lago, que estavam molhadinhas. E aí faziam um skip ao redor, voltavam com o passarinho aqui pro clube dos passarinhos e sentavam de novo. E aí depois em uma duplinha mais uma vez. E essa foi a aula dos pets, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Foi uma aula muito criativa. Espero que vocês utilizem esses materiais, que vocês façam, adaptem a aula do jeito que vocês acharem melhor, adaptem os materiais também. E aí me conta se funcionou, o que funcionou, o que não funcionou, tá bom? E então te espero no próximo vídeo. Um beijão!